Oi, professor. Eu me chamo Raíssa. Beatriz. A gente é do primeiro B e a gente vai apresentar a célula eucariote. Eu vou falar sobre o núcleo. Ele é uma estrutura presente em todas as células eucarióticas. Uma célula eucarionte possui normalmente um núcleo, entretanto, algumas células podem apresentar vários núcleos, como é o caso das do tecido muscular estriado esquelético. Além disso, algumas células não apresentam núcleo, como é o caso das hemácias, que o perdem durante seu amadurecimento. Ele é responsável por controlar todas as atividades celulares e armazenar informação genética. Ele é mais encontrado nas células eucarióticas e ausente nas células procarióticas. Ele tem diferentes funções, como controle de atividades celulares. Essa estrutura é envolta por uma dupla membrana chamada de envoltório nuclear, a qual é repleta de poros que garantem a passagem de substâncias do citoplasma para o interior do núcleo e vice-versa. No interior do núcleo, observamos uma matriz denominada nucleoplasma e a cromatina, que em células em divisão está condensada, formando cromossomos. As estruturas importantes que compõem o núcleo são envoltório nuclear, nucleoplasma, nucleose, que é essa bolha que tem aqui no meio, e matriz nuclear. O núcleo celular é extremamente importante para a célula, exercendo funções como controle das atividades celulares, estabelecimento, quais e quando as proteínas serão produzidas, armazenamento da informação genética, uma vez que é no núcleo que está presente a maior parte do DNA. Dizemos especificamente que a maior parte do DNA está no núcleo, pois nas mitocôndrias e plastos observa-se também a sua presença. Duplicação do DNA e síntese e procedimento do RNA, mensageiro, transportador e ribosomal. Vou apresentar sobre o retículo endoplasmático rugoso granular ou granuloso, caracterizado por apresentar ribossomos na forma de poliribossomos, aderidos à superfície externa da sua membrana. Normalmente apresenta-se como uma série de sacos achotados, também chamados de sistemas. Membrana do retículo endoplasmático rugoso e contínua com a membrana externa do envoltório nuclear. E os ribossomos presentes na membrana do retículo endoplasmático rugoso sintetizam proteínas que são lançadas no interior de sua organela, a qual tem o papel de garantir que elas fiquem separadas com a proteína e produzidas citoplasmas que sejam posteriormente enviados para outras partes das células ou ainda para fora delas. Grande parte dessas proteínas são enviadas para o complexo 2, no qual sofrem algumas modificações e são empacotadas em vesículas que são levadas para locais específicos. Células especializadas na secreção de proteínas, como células de pâncreas e plasmocitos, apresentam um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Além dessa secreção de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso participa de um processo com a produção de fosfolipídios, síntese de proteínas de membrana, glicosilação, adição de açúcares às proteínas, inicial das glicoproteínas e montagem de moléculas proteicas formadas por várias cadeias polipepídicas. Eu vou falar sobre o retículo endoplasmático liso ou agranular. Ele apresenta membranas sem ribossomos aderidos e geralmente membranas dispostas em formato tubular. O retículo endoplasmático liso está em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso está relacionado com diferentes processos, a depender das células a qual se encontra, em células produtoras de hormônios esteroides, como as células das glândulas suprarrenais. O retículo endoplasmático liso apresenta papel essencial na síntese desses hormônios. Além de esteroides, o retículo endoplasmático liso relaciona-se com a síntese de outros tipos de lipídios, como fosfolípidos, utilizados em todas as membranas celulares. O retículo endoplasmático liso é bem desenvolvido também em células do fígado, uma vez que apresenta um importante papel na inativação de substâncias nocivas e tóxicas ao organismo. Algumas substâncias como o álcool promovem a proliferação do retículo endoplasmático liso nesse órgão, garantindo desse modo maior desintoxicação. Isso explica, por exemplo, porque com o tempo as pessoas que fazem uso dessa substância
necessitam de doses cada vez mais altas para conseguir determinado efeito. O retículo endoplasmático liso participa também do metabolismo de carboidratos, sendo fundamental na formação de glicose por meio da hidrólise de glicogênio. Além disso, outras funções atribuídas a essa organela é a capacidade de armazenar íons de cálcio, sendo esse papel importante no processo de regulação da contração muscular. Vale destacar que nos músculos, o retículo endoplasmático recebe a denominação de retículo sarcoplasmático. Agora eu vou falar sobre o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi ou ainda complexo golgiense. É uma organela de células eucariontes, composta de discos membranosos, achatados e empilhados. Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. E, além disso, originam os lisossomos e os acrossomos dos espermatozoides. Funções. Na fase cis das cisternas, as vesículas recebidas do Ré contêm proteínas, que serão modificadas e dobradas. Algumas dessas proteínas são glicosiladas, ou seja, sofrem reação de adição de um açúcar no Ré. Esse processo é completado no Golgi, caso contrário, essas proteínas podem se tornar inativas. Na fase trans, as proteínas são empacotadas em vesículas membranosas. Desse modo, são originadas muitas enzimas, bem como os lisossomos primários e os peroxissomos. Enquanto essas organelas ficam no citoplasma da célula, as proteínas são muitas vezes enviadas para fora da célula. Estrutura. O complexo de Golgi é composto de estruturas chamadas dictiosomas. Cada uma dessas estruturas é constituída por dobras de membranas que formam pequenos sacos achatados e empilhados, chamados cisternas. As cisternas possuem duas fases, cis e trans. A fase trans é concava e direcionada para a membrana plasmática. Está ligada ao retículo liso, de quem recebe membranas para a formação de vesículas de secreção que contêm as substâncias armazenadas. Essas vesículas saem da célula e atuam em diferentes locais do organismo, por exemplo, enzimas usadas na digestão, hormônios e mucos são secretadas no aparelho de Golgi. A fase cis é convexa e está associada com o retículo rugoso, de quem recebe vesículas de transição ou transferência contendo proteínas. Agora vou apresentar a mitocôndria, que é essa daqui. As mitocôndrias são organelas celulares encontradas exclusivamente nas células eucariotas. É nelas que ocorre a respiração celular, um processo em que moléculas orgânicas são utilizadas na fabricação de adenosina trifosfato, que é a principal fonte de energia das células. Elas apresentam duas membranas, uma mais interna e a outra mais externa. A membrana mais interna apresenta várias dobras, que formam as cristas mitocôndrias. Essas cristas aumentam a superfície da organela, facilitando a reação química que nela ocorre, além de apresentarem enzimas importantes. As membranas encontradas na mitocôndria delimitam dois importantes compartimentos, o espaço intermembranoso e a matriz mitocondrial. O espaço intermembranoso é encontrado entre as duas membranas. A matriz mitocondrial é delimitada pela membrana mais interna. As mitocôndrias são organelas consideradas semi-autônomas, pois conseguem produzir algumas de suas proteínas. No interior dessa organela, na matriz, encontram-se proteínas, DNA, RNA e ribossomos, menores que os restantes das células, além de outras substâncias. O DNA mitocondrial é circular, o que lembra o DNA bacteriano. Além disso, essa molécula é sintetizada e duplicada sem que seja necessária a ação do DNA nuclear. Acredita-se que essa mitocôndria surgiu a partir de organismos procariotas que encontraram abrigos no interior de outras células. Essas duas células estabeleceram uma relação simbiótica, ou seja, a interação entre as duas células gerou benefícios para ambos os envolvidos. Enquanto o organismo procariote encontrava proteção às células hospedeiras, obtinha a energia necessária
para a realização de suas atividades. Como características que reforçam a teoria endossimbiótica, podemos destacar a presença de duas membranas, DNA circular semelhante ao das bactérias, presente de ribossomos semelhante aos das bactérias. Antibióticos inibem a síntese de proteínas na mitocôndria.